Então você estava à espera que os bancos centrais corressem a baixar juros e que, portanto, os investimentos certos seriam em ações ao invés de obrigações. Errado. Surpresa, surpresa. Ainda vale a pena investir em obrigações e é isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Ora, seja muito bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal Cor do Dinheiro onde nós ajudamos as pessoas, ou melhor, tentamos ajudar as pessoas a poupar, mas não é para poupar e pôr embaixo de colchão, é para poupar e investir. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e ao tema que escolhemos para este programa, deixe-me só lembrar que o Pé de Meia tem várias parcerias com a Optimize, com a AppFib, com a Bluecrow e ainda o programa tem ajuda à produção da Mel Empresas. Ora, que tema é que escolhemos para si esta semana? Onde é que você deve pôr o seu dinheiro? Como você se recorda, já várias vezes falámos em investimento em obrigações. Só que como as taxas de juros estavam a cair, o cenário estava a mudar. Surpresa das surpresas, parece que as taxas não só não estão a descer ao ritmo como se esperava, como até podem descer mais tarde do que nós todos pensávamos que ia acontecer. Isto muda alguma coisa? Muda. E muito, como vamos ver no programa de hoje. Ou seja, continua a ser muito atrativo investir em obrigações. Mas como não sou eu que percebo do assunto, é o Pedro Lino, vamos conversar sobre isto. Pedro, isto foi uma surpresa, né? Até dezembro, aliás, estamos o gráfico aqui no ar, até dezembro as Euribor a 12 meses estavam a cair, atingiu um ponto mais baixo em dezembro e depois repentinamente começou a subir. Bom dia, Camilo. É verdade, as taxas de juros e a Euribor estava a descer porque existia a perspectiva de uma descida mais rápida das taxas de juros do que está efetivamente a acontecer. Até se falava que logo em março iria haver a primeira descida. Sim. E agora já se diz que é em junho. E tivemos alguns representantes políticos e também que têm assento no Banco Central Europeu a pressionar. Por exemplo. O nosso governador também, no fundo, a refletir a visão de que era necessário uma descida dos juros mais rápida. Ora, não é o que está a acontecer porque a inflação está mais alta e o que os bancos centrais estão a fazer é tentar adiar a descida dos juros, o que significa que para as famílias... Para sedimentar a credibilidade da luta contra a inflação. Exatamente, para garantir que a inflação atinge mesmo a meta dos 2%. E isso significa manter os juros mais altos durante algum tempo para que, no fundo, a Euribor a 12 meses já reflete isso mesmo. Nestas últimas semanas tivemos até uma subida porque a perspectiva de redução não é tão baixa, não é tão rápida. Mas isso cria oportunidade para os investidores que têm dinheiro parado, sim, que não acontecia há 10 ou 15 anos, porque nós vivemos de um período de juros negativos. Pedro, deixe-me só alertar as pessoas, porque nós estivemos a ver os últimos dados, e dão uma subida de depósitos a prazo quando as taxas de juros de depósitos estão a cair ainda mais. Mas isso é uma matéria que vai ficar para o próximo programa. Daí o estarmos a alertar para isto, que é esta oportunidade das obrigações. Vamos lá então, Pedro. Sim, as famílias continuam a ter depósitos a prazo e depósitos à ordem de dinheiro parado, basicamente. Sim. E nós tivemos taxas promocionais de alguns bancos que ofereciam até 3%, alguns até 3,5%. Mas esse cenário está a mudar. Ou seja, os bancos estão a aproveitar a narrativa da redução dos juros para reduzir a remuneração. Mas, no entanto, não é isso que está a acontecer no mercado. Ou essa redução dos juros não vai ser tão rápida quanto seria de esperar. Ou seja, o que os bancos estão a fazer é aumentar a margem financeira. E se nós não olharmos, não tivermos conta e não olharmos pelo nosso dinheiro, nem preocupar-nos quanto é que ele rende, então vamos perder poder de compra. E aqui o que se está a referir é que as obrigações, que são títulos de dívida emitidos ou por empresas ou por governos, no fundo são empréstimos que as famílias fazem às empresas para projetos de investimento, rendem taxas de juro e têm uma rentabilidade superior não só à do BCE, não só à dos depósitos a prazo, mas até muito superior à da inflação. E o que se espera, ou neste momento existem oportunidades no mercado, de ter rentabilidade de 5% para os próximos 5 anos, o que é interessante, tendo em conta que os juros estão a 4% e devem estabilizar no fim deste ano, provavelmente a 3,25%, 3,50% na Europa. Ou seja, Pedro, olhando assim para o mercado de obrigações neste momento, o que nós temos é Estados Unidos a carburar muito bem a economia, o desemprego continua muito baixo, o que leva os analistas a dizer, espera aí, então afinal se calhar as taxas de juros não estão a prejudicar tanto o crescimento económico. O que significa que, como o FED também quer sedimentar aquela credibilidade anti-inflacionista, as taxas devem continuar elevadas durante mais tempo, ao contrário da Europa. Na Europa é onde nós estamos mais próximos da recessão e, portanto,
com muita probabilidade o BCE vai descer mais rapidamente e mais cedo do que o Fed. É verdade, e isso era algo que não se previa, porque a Reserva Federal subiu os juros até aos 5,25%, subiu mais de 5%, e previa-se que tivesse um impacto muito grande na economia americana. Não está a ter, porquê? Porque existe um plano de estímulos, o plano Biden, que continua a injetar dinheiro na economia. Temos uma economia que está muito também direcionada para o crédito, e isso está a fazer com que a economia americana esteja bastante mais pujante, e o que é facto é que, como referiu bem, a perspectiva de descida até 6 vezes a taxa de juros nos Estados Unidos, que seria 1,5%, neste momento está reduzida a 2%, e vamos ver. É que para as pessoas perceberem, isto está tão volátil, daí você ter que olhar para o pé de meia todas as semanas, porque o cenário chega a mudar em muito poucas semanas. Em janeiro, para concretizar o que o Pedro estava a dizer, em janeiro os analistas previam que o Fed baixasse este ano 6 vezes as taxas de juros. Agora são 2. Agora são 2. E na Europa também não está assim muito mais longe disso, embora se preveja que baixem mais cedo na Europa. Sim, previa-se também no início do ano 4 vezes, ou seja, 1%. Neste momento, provavelmente, vamos ter 2 reduções de taxas de juros. Uma em junho, julho, e outra provavelmente em outubro, mas vai depender dos dados. O que Christine Lagarde está a referir é que não se quer comprometer já. Sim. Mas acho que os bancos centrais vão querer dar um sinal de que o pico já passou, até porque em novembro vamos ter as eleições presidenciais americanas, e a Reserva Federal não se deve querer meter muito nesse período de eleições, onde vai haver uma luta, e não vai querer favorecer nenhum candidato. Os candidatos, sim. Ó Pedro, isto, como dizíamos há bocadinho, isto dá uma oportunidade para olhar para as obrigações, tal como tínhamos falado primeiro em outubro, não é? Eu acho que sim, porque se nós olharmos para os últimos 10 e 15 anos, as pessoas pensam, bem, eu não tive rentabilidade nenhuma, nem nos depósitos, nem nas obrigações, nem nos fundos de obrigações. Porquê? Porque os juros estavam negativos ou a zero nos Estados Unidos, por isso era muito difícil. Taxas baixas. E eram taxas baixas, era difícil até. Era difícil ter algum tipo de rentabilidade. E normalmente, quando existe uma máxima que é rentabilidades passadas, não são garantidas rentabilidades futuras, e também que as pessoas devem olhar para o histórico. Neste momento, esqueçam o histórico, porque o panorama mudou completamente. Uma coisa era olharmos para juros negativos, outra é olharmos para juros de 4% e de 5%. Pois, que é o que nós temos. Que é o que temos. Ou seja, existe esta oportunidade. Agora, nós ainda estamos a pensar, está bem, mas eu nos últimos 10 anos, ou 5 anos, não ganhava nada. Mas estamos aqui a falar do futuro. Como mudou o paradigma das taxas de juros, existe a oportunidade das pessoas, dos investidores, quem tem dinheiro parado, poder investir em obrigações. É certo que ao investir em obrigações diretamente, muitas vezes não é possível, porque existem emissões que só com 50 ou 100 mil euros é que se consegue. E algumas são investir. Reservadas a investidores institucionais. Exatamente. Portanto, o cliente particular não consegue lá chegar. Exatamente. O cliente particular que tenha 10, 20, 50 até 100 mil, e mesmo que tenha 200 mil, o banco muitas vezes, ou a instituição, deve aconselhar a diversificar para não ter tudo ou grande parte do investimento num título de empréstimo ou numa obrigação. O que é que isto significa, Pedro? O conceito que se pode dar às pessoas é investir em fundos. Eu acho que o melhor é investir através de fundos de obrigações, porque os fundos em si estão muito diversificados. Claro que se for alguém que tenha 5 milhões, 10 milhões ou 1 milhão, pode investir 100 mil em cada uma e consegue ter um portfólio diversificado em obrigações. Sim. Para os investidores que têm mais aversão ao risco, ou que querem entrar devagarinho, ou que têm menos dinheiro, então os fundos de investimento são a forma mais eficiente de estar exposto em obrigações, porque os fundos compram um bocadinho, compram 2% do fundo na empresa A, depois na empresa C, na empresa D, ou seja, tem uma diversificação de tal ordem que, se por exemplo alguma dessas empresas não pagasse, não afetaria muito o fundo. Ou seja, existe uma questão de segurança. Não existe garantia, mas existe uma diminuição brutal do risco por estarmos diversificados, e essa diversificação é possível porque os fundos, como gerem capital de muitos investidores, conseguem comprar um bocadinho de tudo. E para os investidores, acho que é muito interessante, porque neste momento temos fundos que conseguem, para os próximos 5 anos, dar à volta de 5%. E isso é muito interessante. 5%? Sim. Para os próximos 5 anos. 5% ao ano para os próximos 5 anos. Agora compare. Veja lá o que é que estão a dar depósitos a prazo e repare, nas obrigações
teoricamente não há risco, portanto você tem 5% versus taxas de juros que já estão nos 2,5%. Sim, o risco é baixo porque mesmo que é o trabalho dos gestores tentarem eliminar as empresas ou não selecionar as empresas que têm mais dificuldade ou que possam não pagar. Esse é que é o nosso trabalho. Mas o que eu acho que se deve referir é as pessoas que estão interessadas vão às suas instituições, às instituições financeiras, às gestoras, e perguntem qual é a rentabilidade esperada dos fundos de obrigações para os próximos anos. E depois podem decidir tomar uma decisão. Claro que se eu precisar do dinheiro para o próximo ano, bem, se calhar o melhor é manter o depósito a prazo. Pois. Mas nós o que temos vindo a assistir é que dos mais de 180 mil milhões que estão parados em depósito à ordem de depósito a prazo, eles são constantes ao longo dos anos. Ou seja, às vezes até uma questão de planeamento. Eu até posso pensar que vou precisar ou que tenho medo de precisar, mas se eu fizer um planeamento eu vou chegar à conclusão que não preciso daquele dinheiro para os próximos 2 ou 3 anos. Ou pelo menos do dinheiro todo. Ou do dinheiro todo. E essa parte que não precisamos, devemos tentar rentabilizar. Porque se nós não rentabilizamos, vão ser as instituições que vão ganhar o dinheiro por nós. Sim. Uma grande parte destes lucros da banca tem a ver com o facto das pessoas não se quererem mexer, não se preocuparem muito. É a inércia. Está lá, não vou chatear com Está lá, o banco depois um dia vai me dar um depósito a prazo, é seguro. E esta inércia custa milhares de milhões de euros por ano. Pois. Ó Pedro, como nós vimos hoje, isto está tudo a mudar. Custa às famílias, atenção, às instituições não. É, claro. Como nós estamos a ver, o panorama muda praticamente a cada semana que passa. Nada nos garante que daqui a 3 meses não tenhamos de estar aqui outra vez a dizer assim, bom, afinal o BCE não vai baixar tão cedo e ainda vai demorar mais. Portanto, o que nós podemos dizer às pessoas é para estarem atentas, não é? Eu acho que sim, é estarem atentas e principalmente atentas ao seu dinheiro, porque o dinheiro tem que ser cuidado. Às vezes as pessoas pensam, pronto, está lá no banco. Não, o dinheiro sofre a erosão da inflação, claro. E se nós não cuidarmos dele e não investirmos uma parte do nosso tempo a saber onde é que eu consigo rentabilizar, mesmo em soluções mais seguras, com menos risco, então realmente ele vai sofrer da erosão ao longo dos anos. E já agora, para quem está a ver o programa, não se esqueça da máxima do Warren Buffett. Nós temos de pôr as empresas a trabalhar para nós. É preciso os investimentos certos, que é para depois recolher o que elas estão a produzir e estão a criar. Basicamente exatamente. É isto. Pedro, muito obrigado por esta ajuda hoje a entender que devemos continuar a investir em obrigações. Nós voltaremos na próxima semana com outro tema. Foi o Pé de Meia desta semana. Já sabe que o programa só é possível graças às parcerias que nós temos com a Optimize, com a Blue Crow, com a APFIP, que é a Associação do Setor, e também com a ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas com outro tema. Muito obrigado.